Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre intenções sem ações. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que, que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Aí quem quiser deixar um comentário nos comentários é opcional, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, pode ser um pedido de oração, pode ser testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim, o que vocês quiserem botar, aí colocar, pode ser qualquer coisa, vai ajudar na evolução do canal e na pregação do evangelho, né? Se for, por exemplo, testemunho e algum agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, vocês vão estar ajudando na quem será até um trabalho missionário paralelo às mensagens que Deus grava através de mim aqui nesse canal. Agora, se for pedido de oração, é um aumento dos pedidos, um aumento de orações que nós vamos ter para essas pessoas, né? Porque botando aqui, muitas pessoas vão estar orando também, mais pessoas para essas pessoas necessitadas, tá certo? E se for alguma crítica, sugestão ou algum elogio, vai ajudar na evolução do canal. Porque o elogio faz a gente entender que nós estamos no caminho certo, que tem pessoas assistindo, você entendeu? Que eu não estou gravando para as árvores aqui que estão me vendo, para os animais, né? Não, eu estou gravando para as pessoas que estão me ouvindo, né? E as críticas e as sugestões podem ajudar na evolução do canal, nas melhorias, né? Porque sabemos que nós não somos perfeitos, então sempre vai ter pontos negativos. Sabemos que nem mesmo o nosso Mestre Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, então muito menos eu e este canal, entendeu? Então sabemos que vai ter sempre aqueles mais menos, mas esses que não estão gostando podem falar coisas que a gente possa fazer para ir melhorando o canal, né? Claro, sem sair aí do propósito do canal, que é levar ensinamento, são pregações, estudos bíblicos, esse é o propósito. Então, não é falar, grava lendo a Bíblia. Não, não é a intenção ficar lendo Bíblia aqui. Já tem vários canais aí, ali eu entendo no YouTube, narrado a voz do Cid Moreira e tudo mais, então não é essa a intenção, narrar a Bíblia, né? Tá certo? Então, que possa pôr sugestões aqui, a gente possa melhorar o canal, tá bom? E eu vou pedir que aqueles que estão me ouvindo, que não se inscreveram ainda no canal, que é o canal do Senhor, que é este, eu peço que se inscreva no canal agora. Desde já Deus agradece. Agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais uma vez estarmos juntos nesse momento de aprendizado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos aprender da Sua palavra, Pai. Obrigado por estarmos vivos mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar nos guiando, nos abençoando nesse dia, Pai. Eu oro e peço que o Senhor me inspire nesse momento, Senhor, me use como seu instrumento, Pai. Me tome, Senhor, como seu servo, Senhor. Me tome nesse momento e fale através da minha boca, Pai. Seja quantas palavras for que eu disser, seja quantas for, Senhor, venha do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Pai. Eu oro e peço, meu Deus, seja sempre comigo, Senhor. Peço, meu Deus, que o Espírito Santo fale através da minha boca. Seja quantas palavras for que eu disser, que eu seja inspirado, assim como os, os homens foram inspirados para transcrever a Bíblia, Senhor. Que eu também seja inspirado da mesma maneira, Pai. Peço que o Senhor é o maior professor do mundo esteja aqui para nos ensinar, Senhor. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam que são beneficentes, que são pessoas com boas intenções, né? Mas como diz aquele ditado, boas intenções o inferno está cheio. A intenção sem ação, ela não vale nada. Essa é a verdade. A boa intenção sem ação não vale nada. Então, nós precisamos agir, meus irmãos. Nós precisamos agir. Não adianta, por exemplo, eu ver uma pessoa passando fome, passando frio,
passando necessidade na rua e falar que Deus, Deus possa prover o que estiver te faltando, que Deus possa te dar o que está faltando, que Deus possa te abençoar e te dar o que está precisando. Mas deixar a pessoa com fome, com sede, com frio. Ou eu ir lá e dar para ela comida, água, comida, e não dar uma coberta para se esquentar, né? Eu vi ontem não, sábado para domingo, a maratona do Teleton no SBT. Eu doei no Teleton, como sempre dou todo ano, doei, né? Mas é o seguinte, arrecadou 35 milhões, artistas lá comemoraram. Alguns, como o Alexandre Pato, doou 1 milhão, foi? Foi 1 milhão que ele doou, foi 2 milhões, não lembro. Foi 2, né? Aquela Cela, né? Doou 60 mil. Gente, eles arrecadaram 35 milhões, muito bem. Ótimo. Aí eu falo pra vocês. Isso aí é muito dinheiro? Pra mim, pra vocês que estão me ouvindo aqui, pra maioria das pessoas é. Mas será que é muito dinheiro pra uma clínica como a ACD? Não, não é tanto dinheiro assim. Porque precisa de muito dinheiro para manter as clínicas dela funcionando. A ACD não tem ajuda governamental. O único dinheiro que elas têm são essas doações, né? Porque não tem nada a ver com o governo. Então, muita gente trabalha voluntariamente, né? Mas tem muitos pacientes para atender. Infelizmente é muita gente que precisa da ACD, né? A gente pergunta, para aqueles artistas que participaram lá, um monte de artistas, essa quantia aí, 35 milhões é muito? Não. Que nem, por exemplo, Celso Portiolli ganha isso aí provavelmente um ano, talvez. Dependendo de quanto que ele recebe por mês, se ele receber perto de 3 milhões, ele ganha isso aí em um ano. Que ele recebe por mês. Se o cara, vamos supor que ele receba 2 milhões por mês. Será que ele não poderia doar 1 milhão para o Teleton? Olha só, vamos supor, só os artistas que eu vi ali, que eu assisti só o final do programa lá, a partir das 10 horas da noite, no meio de sábado. Que eu vi lá, ó. Patrícia Barvanel, se ela doasse 1 milhão. A Rebeca acabou até doando lá junto com o Alexandre Pato, né? Então, tá, a Patrícia Barvanel doasse 1 milhão. O Ronaldo Fenômeno doasse 2 milhões. O Galvão Bueno, que estava lá também, doasse 1 milhão. Celso Portiolli, 1 milhão. Né? Tinha um cantor no palco, 1 milhão. A Joelma, mais 1 milhão. Uma outra cantora também estava lá, que não vou lembrar o nome, mais 1 milhão. Gente, se nós tivermos ali 50 artistas que faz parte do programa, se eles derem 1 milhão cada um, Eliana, que é do programa, Daniel, cada um desse 1 milhão, 50 artistas, são 50 milhões de reais que seria arrecadado além desses 35 milhões. 1 milhão. Se tivermos 100 artistas ali participando, cada um der 1 milhão, são 100 milhões. Pode ter muito mais. Foram mais de 24 horas de programa, então artistas, vários entraram no palco, Maísa, um monte entrou no palco, né? Então, vai vendo isso, né? Boninho poderia doar uns 2 milhões, aí Ana Furtado, entendeu? Então, tem gente que pode doar até mais de 1 milhão. Então, por que não fazer isso? Poderiam facilmente ali arrecadar 1 bilhão de reais, se bobear, uns 200 milhões, 300, e abrir clínica onde não tem. Tem muitas cidades que não tem, que não tem como, e as pessoas têm que sair de uma cidade para outra para conseguir ser atendido pela ACD. Eu já vi casos na própria ACD aí mostrando pacientes que moravam numa cidade e tiveram que sair de lá e ir para outra cidade para ser atendido pela ACD, porque ela não tinha. Você entendeu? Então
Tem muitos lugares que ainda não temos ACD, tem lugares do Nordeste, Norte que não temos ACD, nós precisamos fazer ACD em outros lugares. Então, aquilo que eles estão fazendo ali é muito bonita, a maratona, a Hebe ter começado isso, o Silvio Santos ter acatado, até porque ele tem uma neta que é deficiente, né? Que é especial, neta por adoção, né? Porque é filha da Silvia Bravanel, a gente sabe que a Silvia não é filha dele de sangue, foi adotada, mas é neta. Né? Então ele, junto com a Hebe, começaram esse movimento que já está aí há anos, né? Acho que 15 anos, há quantos anos que tem o Teleton, né? Então, tudo bem. Só que esses muitos anos poderia ter sido ganho muito mais do que o que foi arrecadado até agora. Entendeu? Se cada ano a gente conseguisse arrecadar 200 milhões, além desses 35, nós teríamos muito mais clínicas, quase no país todo. Muito mais pacientes atendidos, muito mais pessoas não precisariam sair das suas casas, mudar de cidade, porque para ter um atendimento especializado. Entendeu? Aqui onde eu moro tem uma clínica da ACD. Até quis levar minha mãe lá quando ela quebrou o fêmur, mas não deu certo. Né? Mas até vou depois dar uma pesquisada, conforme for, eu vou mandar ela para lá, porque lá tem eu vou ver se eu consigo uma vaga para ela lá, porque ela não faz fisioterapia, né? Ela já está 90%, 99% recuperada, mas ela não faz fisioterapia. Então lá ela talvez tivesse uma piscina para ela fazer natação, lá fazer exercício dentro da água e tudo mais, entendeu? Então eu quero ver se eu conseguir uma vaga para ela lá. Né? Então eu preciso ver ou se lá tem piscina, tem essas coisas, porque a fisioterapia ela já faz ali, mas eu queria muito que ela fosse tratar lá. Né? É mais longe? É, mas é importante. Né? Então, queridos irmãos, que nós possamos nos tratar nessas clínicas, né? Quando a gente precisar. Então, é uma questão de eles estão tendo ali a intenção, né? Essa que é a intenção das minhas falas aqui. Eles lá, os artistas, estão tendo a intenção, né, de ajudar, mas não estão tendo ação. Tá faltando ação, né? Você vê que o Ronaldo Fenômeno teve lá, ficou lá um tempão, não doou um centavo. O cara é bilionário, não doou um centavo. Ele poderia ter doado 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões até. Não doou um centavo. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos doar para o Teleton. Quando precisar, mas não só nós. Eles têm que ter isso. Não basta que eles fiquem nessa maratona aí 24 horas, não, eles têm que doar. Não adianta sair a pessoa da Band, sair da Record, sair da Globo, ir lá no SBT, sair da SBT e não criar esperança na Globo. E cadê os artistas doando? Até hoje, quantos milhões o Silvio Santos doou? Ah, mas o Silvio Santos está cedendo a programação ali, que é do canal dele, que já é uma fortuna. Tudo bem. Ele está cedendo a programação. Mas e os demais artistas? Estão cedendo o quê? Ah, mas eles estão cantando ali, o show deles vai estar. Gente, eles não estão fazendo nada. Eles estão ali sendo voluntários. Eles não estão ganhando nada ali, nem cobrando nada. Eles vão como voluntários ali para ajudar na transmissão ali da programação. Porém, eles precisam também doar. Tem muito a se evoluir ainda. Então, não adianta só participar. Eu, por exemplo, se eu fosse um artista, eu iria participar do programa e ainda fazer uma doação. Eu tenho como o Ratinho, por exemplo. O Ratinho tem 2 fazendas, tem plantações de café que ele vende, tem gado, tem um monte de coisa. Por que ele não doou ali uns 5 milhões? Ele dava para ele doar fácil. Entende?
Faz parte. Basta fazer uma educação financeira ali, uma gestão financeira correta, você consegue juntar. Se eles ganham essa fortuna por mês, quanto você acha que o Ratinho ganha por mês? Né? Ele tem até emissor de televisão no Paraná. O filho dele foi governador do Paraná durante anos, aí, né? 2 mandatos. E é pré-candidato à presidência da República. Por que ele não apareceu lá? Não sei se ele apareceu, eu não vi o programa todo. Mas ele poderia muito bem ter aparecido no programa ali, no Teleton, e doado uma boa quantia ali para ajudar nas... Não, entendeu? Não sei. Pode até ser que ele tenha partido doado alguma coisa e eu não fiquei sabendo porque eu não assisti a programação toda, né? Não dava pra assistir 24 horas do programa. Mas eu assisti só o finalzinho. Então, queridos irmãos, não adianta eu ter intenção, eu preciso ajudar. Não adianta eu passar pra pessoa na rua e falar Deus te abençoe. E vendo a pessoa ali passando felicidade, né? Eu posso ir e comprar um prato de comida para ela, comprar uma marmitex, falar, toma R$ 1 para você comprar uma comida, um bom prato se tiver algum perto, né? Mas sempre louvando e adorando a Deus, sempre colocando Deus na frente, ele que tem que ser glorificado por aquela ajuda, ele que tem que ser agradecido pela ajuda, não eu. Né? Então é importante que a gente tenha ação. Ação é importante, né? A ação de ajudar, a ação de ser uma pessoa de bem. Não adianta eu ficar orando pelas pessoas que estão precisando só. Não, eu tenho que agir. Eu tenho que ir lá, ajudar no que eu puder. Que nem, por exemplo, eu já ofereci ajuda a pessoas da igreja, se fosse necessário. Já fui levar a irmã em casa, já fui mais de uma vez da igreja. Eu já fui, você vai buscar outro, já vim da igreja aqui para pegar um carro para ajudar na igreja. Enfim, a gente precisa ajudar. O que a gente puder fazer para ajudar, nós temos que fazer. Já saí à noite aqui várias vezes para ir ajudar a minha prima lá em cima, quando a força dela se esgotou lá, deu problema na fiação. Eu fui lá olhar para ela de noite, no frio, né? Um frio terrível, com 2 ou 3 blusas, eu fui lá ajudar. Já tinha tomado banho e fui ajudar. Então quer dizer, isso é ação, não adianta a intenção. Não adianta só falar que Deus me ajude, que ela consiga resolver quando a luz dela volte. Não, eu tenho que ir lá e ajudar. Eu tenho que me mostrar como pessoa de Deus. Deus está esperando que a gente haja, que nós ajudemos. Né? Deus não precisa de mim para realizar os seus planos. Mas, uma vez que Ele me chama, seria tolice rejeitar, meus irmãos, a oportunidade única de trabalhar ao lado dele. E uma coisa, queridos irmãos, vocês querem uma sugestão? Coloque em prática as boas intenções. Então não adianta, queridos irmãos, Deus pode tudo. Foi como disse Mardoqueu ou Mordecai para Esther. Se você não se mexer e ajudar e interceder pelo seu povo, Deus vai interceder pelo povo dele. Com ou sem a sua ajuda. Mas a sua família, a sua descendência será dizimada da face da terra se você não ajudar. Vai saber, ele colocou, vai saber se não é para isso, será que não foi para isso que Deus te colocou nesse posto de rainha? E ela então intercedeu para o seu povo. Né? Então, queridos irmãos, essa frase de Mardoqueu, Mordecai nos mostra o seguinte: Deus não precisa de nós. Ele vai fazer a vontade dele de qualquer maneira. Nós querendo, nós deixamos ele nos usar ou não. Deus precisava de Jonas para ir pregar em Nínive? Não. Ele poderia ter levantado um outro profeta e ido, matado Jonas. Né? Não, ele escolheu Jonas e insistiu que fosse Jonas. Não matou Jonas. Né? Ele poderia ter simplesmente matado ele lá, foi engolido pelo peixe, morreu, pronto. Não. Ele fez Jonas ficar preso dentro daquele peixe grande e depois ser cuspido para fora para que ele fosse pregar em Nínive. Por quê? Porque se Deus matasse Jonas, provavelmente seria por água de fogo com enxofre. E ao manter Jonas vivo, Deus deu oportunidade para que ele se arrependesse, mudasse o pensamento e pudesse ir para a vida eterna. Assim como ele fez com a adúltera. Jesus fez com a adúltera. Né? Quem que nunca pecou, que atire a primeira pedra, todo mundo foi embora. E ele, que era o único que poderia atirar a pedra porque ele não tinha nenhum pecado, ele não a condenou. Por quê?
Se ele apedrejasse ela naquele momento, ela ia para o lago de fogo, a morte eterna. Agora, deixando ela viva, ela tinha a oportunidade de se arrepender e de conquistar a vida eterna. E é isso exatamente que Jesus espera nos seres humanos, que a gente dê oportunidade a essas pessoas e mais, que a gente possa guiar essas pessoas rumo a esse caminho. Que nós possamos apresentar a essas pessoas essas verdades, esses evangelhos. Assim como Noé foi o porta-voz do dilúvio, ele avisou, com certeza ele pregou para todo mundo antes desses 100 anos mais ou menos, que demorou para essa arca ficar pronta, 150 anos, não foi de uma hora para outra, com certeza ele pregou, falou que que havia o dilúvio, que eles iam ser mortos, que não sei o quê. E eles não acreditaram. Morreram todos afogados. Né? Depois, João Batista veio e pregou. Falou aliás, foi Ló. Né? Ló foi e pregou em Sodoma, que a Sodoma tinha sido destruída, falou para os genros dele lá, que ainda não eram genros, né? Eles eram noivos das filhas dele, que eles iam embora de lá, ia ser destruída as cidades com fio de fogo e pedra, não sei o quê, e eles não quiseram ouvir. Né? E aí quando eles foram embora Ló foi embora da cidade com sua família, a cidade foi destruída, eles morreram. Né? E a mulher de Ló acabou olhando para trás e virou uma estátua de sal. Depois, o próprio João Batista, né, ele abriu o caminho para Jesus, falando que o Messias viria, ele veio preparar o caminho, né, do espírito de Elias. Agora, quem que são os escolhidos no espírito de Elias para abrir caminho para a nova vida de Cristo? Somos nós. Nós somos evangelizadores, nós somos os discípulos, nós somos os, os seguidores do Mestre Jesus Cristo e de Deus. Então, nós estamos aqui para abrir caminho e dizer: Jesus está voltando, existe esperança após a morte. Nós estamos aqui para dizer que a morte é só um sono, que os mortos salvos que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna e os outros serão ressuscitados para a morte eterna. Ensinar que Jesus Cristo está vindo, mostrar para eles sinais do que aconteceu no tempo do fim. Enfim, pregar as verdades, os trazer para ser pessoas caridosas, generosas, né? A guarda do sábado e comer ou não carne imunda, isso já é um outro patamar, já é uma outra situação. Mas o mais importante é que eles compreendam a volta de Cristo, que eles saibam quando vai ser, o que vai acontecer antes, que eles não sejam enganados, que eles estejam preparados, que eles possam aceitar a Jesus antes de qualquer coisa que possa acontecer. Não se sabe quantos minutos, segundos nós temos de vida. Pode ser que eu caia morto agora, daqui a um segundo, ou daqui a um minuto, daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não sei quanto tempo eu vou ficar vivo. Então tem que estar preparado, porque tanto Jesus quanto a morte, elas vêm como um ladrão de repente, quando a gente menos esperar. Então nós temos que estar preparados para quando ele voltar, nós estarmos aptos para ir com ele. Não estarmos pegos despreparados, igual as 5 virgens que estavam sem azeite, saíram para buscar um azeite, quando elas voltaram, ele já tinha voltado. Já tinha levado as outras 5, o noivo já tinha vindo, levado as outras 5 virgens e elas ficaram para trás. Quando elas bateram na porta, quem entrar, elas falaram: não as conheço. Entendeu? Ficaram para trás. Então, que tenhamos preparadas, queridos irmãos, porque o fim se aproxima. Estejamos preparados. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Pode ser que Jesus volte logo, daqui a uma semana, que é um mês, que é um ano, menos de um ano. Como pode ser que ele não volte, mas eu morra. Então, estejamos preparados. Nós somos os portadores da mensagem. Vamos levar a mensagem do Evangelho. Vamos evangelizar, falar o que a Bíblia está dizendo. Vamos ensinar os ensinamentos de Jesus. Assim como Jesus passou de lugar em lugar pregando, ensinando, ele foi de Cafarnaum, ele foi para outra cidade, cruzou o rio Jordão lá para o outro lado, para a outra margem do rio, foi pregar lá, foi para Jerusalém, foi para um canto, foi para outro, foi para Betânia, e ele foi pregando para todo mundo, foi para Samaria, né? Os samaritanos. Então, ele pregou, né? Entre as pessoas de todas as nações ali da época para Deus. Depois ele escalou os discípulos para levar essa mensagem.
né? Com ele ainda vivo, ele escalou para de 2 em 2, e depois que ele morreu, ele escalou os discípulos para levar a mensagem do Evangelho, trazer o Espírito Santo às pessoas, para trazer as pessoas para Deus. E essa continua a ser a nossa missão. Só que hoje em dia nós sabemos que a volta dele é cada vez mais próxima. Então, nós temos que pregar, nós temos que ajudar essas pessoas a se voltar para o Senhor. Trazer esperança. Muitas pessoas se afundando em depressão, se afundando na tristeza quando ela pode se reerguer. Quando ela entender que existe um Deus que está olhando por ela, que ama ela, que está querendo ela junto com ele na vida eterna. Quando ela entender que a morte não é o fim, que a velhice não é o fim. Quando ela entender que está com um câncer não é o fim, um câncer terminal não é o fim. Não é certo? Perder um ente querido não é o fim. Né? Você vê quando a minha cachorra morreu, minha mãe achou que eu ia sofrer muito mais. Minha mãe ficou impressionada, porque ela sofreu mais do que eu. E a cachorra era mais minha do que dela, porque a cachorra amava a mim. Ela era colada comigo. Né? E aí eu falo pra você, minha mãe sofreu muito mais do que eu. Por quê? Porque Deus me amparou, Deus me deu conforto. Por que Ele me deu conforto? Por conta das verdades que eu sei, por conta da devoção que eu sou com Ele, da obediência que eu tenho com Ele. Ele veio e como é que fala? Ele veio e me confortou, me amparou naquele momento difícil, estendeu a mão para mim. Né? E aí, eu pude ser amparado por Deus nesse momento de dificuldade. E hoje posso dizer que sou um servo do Senhor. Né? E Ele me amparou. Ele me amparou quando a minha mãe foi para o hospital, com o fêmur quebrado. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia. Né? Mas eu sabia mas ele me confortou e me disse, fica calmo que vai dar tudo certo. Me veio um conforto naquele momento. Né? E agora, quando minha cachorra desapareceu, ficou 3 dias desaparecida, ele também me confortou, falou, calma, em pleno o culto que eu assisti online, calma meu filho, vai dar tudo certo, ela vai voltar. E ela voltou. E ela voltou. Né? Mesma coisa quando minha mãe caiu. Deus falou pra mim, calma meu filho, calma. Ela vai voltar normal. Ela vai se recuperar. Coisa que eu não senti quando a minha cachorra adoeceu, né? Que foi a sua doença de morte. Quando ela adoeceu, eu tremi na base, porque eu praticamente sabia que ela não ia sair dessa. Porque ela nunca adoeceu. Desde que eu peguei ela ela era doente. Eu tratei dela, levei ela para o veterinário, dei medicação, ela ficou boa. E nunca mais ela teve nada. Ela comia, era uma comilona, comia de tudo. Ela brincava, ela com 14, eu peguei ela com uns 14 para 15 anos, 16, ela corria para brincar, para lá para cá, corria, ela pulava muro, mesmo estando gorda, pesada, aqueles irmãos. Ela não tinha nada. E de repente, ela adoeceu. De repente, ela adoeceu. E infelizmente, ela veio a falecer. Eu estava com uma idade avançada, né, irmãos? Mas Deus me confortou na sua partida, né? E eu compreendo, me mostrou, é o melhor para ela. Não adianta eu querer ela aqui sofrendo. Ela já estava com perto de 19 anos. Daí, daí para frente, quer dizer, ela só ia definhar. Ela só ia começar a sentir desgaste. Ela já tinha problema de coluna,
né? Quando ela já tinha uma boa escoliose na coluna, tinha dores, claro, ali. Então, ela só ia definhar, sofrer mais, porque a velhice é cada vez batendo. Eu retardei o máximo que eu pude a velhice dela, dando vitamina sênior, dando coisas pra ela, pra deixando ela mais forte. Mas, infelizmente, chegou uma hora que não teve mais jeito, né? O intestino dela começou a parar e não havia mais nada a se fazer, né? Eu levei no veterinário, ele passou remédio, gastei uma grana de remédio de veterinário, mas nada deu certo para ela, né? Ela não reagiu mais. Né? No penúltimo dia, no último dia de vida dela, ela chegou até a comer um pouquinho, tadinha. Mas ela vomitou depois. Quando ela comeu, eu tive uma esperança de que ela ia melhorar. Mas, felizmente, não teve jeito. Nós fizemos o que podíamos por ela. Mas foi melhor que ela tenha ido. Foi melhor. Porque ela ia sofrer. Eu sempre falei para Deus, Deus, não leve a minha cachorra, não leve a Alessia enquanto eu não estiver casado com uma mulher de bem, uma mulher que vai me completar, que vai me amparar nesses momentos. Mas eu quero ela do meu lado com saúde, Senhor, eu falava para ele. Que se fosse para ela ficar aqui sofrendo, que ele a levasse. E foi o que ele fez. Ele a levou. Eu sinto falta dela até hoje. Ele até me embarga a voz para falar. Ela tá aqui, o túmulo dela é aqui pertinho onde eu tô. Mas vai passar um ano que ela se foi. Eu sofro muito com essa partida. Mas eu ia sofrer muito mais se ela estivesse aqui viva hoje, doente, com dores, gemendo, né? Sofrendo. Então, é melhor que ela tenha ido. Então, eu não sei se eu teria coragem em algum momento, um cachorro que eu tivesse, mandar dar uma eutanásia, como eu já vi casos, né? Mas às vezes eu penso, será que não é melhor isso? Do que ver um bichinho sofrendo? Mas por outro lado, eu falo, eu não posso fazer isso. Primeiro, por amor ao bichinho. E segundo, eu não tenho direito de tirar a vida dele. Deus sabe a hora que ele tiver que ir. Ele que vá sozinho. Eu jamais daria uma eutanásia no bichinho. Jamais, porque eu não concordo com a eutanásia. Eu acho que eu estou tirando a vida de um bichinho que eu não tenho esse direito. Ah, mas é para aliviar o sofrimento. Mas para aliviar o sofrimento eu faço assassinato? Então quer dizer que eu vejo lá um homem que maltrata a mulher, que ele é grosso, que ele é rude com ela sofre terrivelmente na mão dele. Ele não agride ela fisicamente, mas ele é muito grosso, ele é muito rude, ele bebe, ele fica mais violento, mas ele não agride. Mas eu vejo ela sofrendo, sempre chorando com ele. Aí eu vou lá e dou um tiro nele, mato ele. Eu vou lá, pego uma injeção de eutanásia e enfio nele e mato para acabar com o sofrimento dela? Claro que não. Então por que acha que eu vou acabar com o sofrimento do bichinho? Ele tem que ir a hora que ele tiver que ir. Nós não temos que fazer eutanásia, a não ser que seja num caso assim, bem extremo, extremo. Mas enquanto ele puder viver, temos que deixar o bichinho viver. Né? Fazer de tudo, dar amor o máximo que a gente puder. Foi o que eu fiz com a minha cachorra, né? Que se foi. E é o que nós temos que fazer, queridos irmãos. Nós temos que entender que Deus está aqui para amparar, para ajudar. No momento das perdas, somente Deus pode nos amparar, nos ajudar no sofrimento. É muito grande perder uma pessoa que a gente gosta. Eu sei disso agora. Aliás, já perdi tia, tia que eu amava muito, já perdi. Meu avô, eu praticamente não tinha muito contato com ele, não lembro nem dele. Eu era muito criança quando ele morreu. Mas a minha tia, eu sofri pra caramba quando ela se foi. Porque era uma pessoa que eu amava muito. Né? Fiquei muito triste quando a mãe do, do meu, do meu ex-cunhado faleceu. Porque ela era uma pessoa tão boa, tão generosa, uma pessoa tão carinhosa. Assim, você conversava com ela, você via Deus nela. Né? Só depois que ela morreu, eu descobri que ela também era adventista. Pessoa de bem totalmente. Então a gente fica muito chateado com a perda. Então eu acho que
Na vida a gente vai passar por perdas, mas somente Deus pode nos amparar, queridos irmãos. Nós somos apenas seres humanos fracos, mas Deus pode nos amparar. Então, nós agora temos essa missão, levar o Evangelho às pessoas, né? Nós temos cristãos, discípulos de Deus, de Cristo, nós temos que levar essa mensagem. Quanto mais pessoas a gente trazer para o Senhor, é melhor. Nós estamos aqui para isso. A mensagem ela pode ser pregada através de ajudas beneficentes, através de ajuda a quem precisa, através de uma boa conversa. Às vezes você conversa com alguém no ponto do ônibus, está ali sentado esperando o ônibus, então a pessoa começa a conversar com a pessoa, aproveita. No ônibus, dentro do ônibus, sentado no banco, aproveita, né? Aproveita. Às vezes no seu trabalho, conversando com alguém, aproveita. Às vezes, você está no hospital, passando no pronto-socorro, alguma coisa como uma gripe, com um plano de saúde, aproveita. Ali é um lugar que vocês estão sofrendo. Aproveita o dia de finados, vai no cemitério. Não para ver a pessoa que já morreu, também você pode ir, não tem problema nenhum quanto a isso. Desde que você não vá lá para ficar pondo flores, ou você não vai lá para ficar falando com o seu morto. Não, tem gente que vai lá, dá uma arrumada no túmulo, uma limpada, por respeito ao seu ente querido que foi enterrado ali. E aproveita, e você vai ver pessoas lá, pregue para essas pessoas, aproveita e leva a mensagem de conforto, né, naquele momento que a pessoa está precisando. Leve a mensagem de Deus para elas. Entendeu? Sejam servos do Senhor, que é isso que Deus quer que a gente faça. Tá certo, queridos irmãos? Essa é a nossa obrigação. Vamos fazer uma oração de encerramento, vamos. Querido Deus amado, obrigado por mais uma oração, obrigado, Senhor. Peço mais uma vez, antes de mais nada, pela cidade lá de Rio Bonito do Iguaçu, que sofreu com essa tornado, Senhor. Mais uma vez eu peço que conforte a todos naquela cidade, Senhor, que estejam que ficaram feridos, ou que os parentes dos feridos, ou os parentes dos mortos, conforte todos eles, Senhor. Aqueles que não tiveram mortos nem feridos, mas que perderam tudo, também conforte eles, Senhor. Ajude a reerguer essa cidade, Senhor. Ajude através da ADRA, Senhor. Ajude, Senhor, e das demais organizações que vão ajudar, que vão ser tocadas por Ti a ajudar, Senhor. Que possamos ajudar, Pai. Eu mesmo vou fazer uma doação para a ADRA logo, logo. Eu vou pagar o dízimo, as coisas, já vou fazer essa doação, Senhor. E vou ajudar nessa causa, porque é importante, Pai. Toque no coração das pessoas para que elas ajudem também, Senhor. Esse povo está precisando, Pai. Eu não posso nem imaginar o sofrimento dessas pessoas que perderam tudo. Imagina de uma hora para outra você não tem nem casa mais para morar. Foi tudo destruído. A tua vida, você vivia ali, nasceu, cresceu ali. Não existe mais nada, acabou tudo. Então, querido Senhor, ajude, meu Deus, essas pessoas, Pai. Entregue suas mãos esse problema, Senhor. Peço, Senhor, que ilumine as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Inscritas no meu canal e aquelas também que estão inscritas, mas não estão ouvindo, Senhor. Ilumina todas elas e dê chuva de bênçãos na vida delas e a mim também, Senhor. Peço também, Pai, Senhor, que pelas pessoas, que se tiver alguém aqui que tiver pelos que estão me ouvindo, Senhor, inscritos no meu canal, e aqueles que não estão ouvindo, estão inscritos, Pai, se eles estiverem indo trabalhar como eu, que vou trabalhar daqui a pouco, Senhor, que vai e volte ao trabalho em segurança, Pai. E se eles já estiverem no trabalho, que eles possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Estamos todos em suas mãos, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que esteja sempre conosco, Pai, que abençoe todos nós esse dia maravilhoso, que assim seja. Amém, Senhor. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que nós possamos estar sempre levando a mensagem do Evangelho. Nós somos os discípulos de Deus, somos os seus seguidores. E a nossa missão, nós somos os João Batistas no espírito de Elias hoje em dia. Nossa missão é ajudar os necessitados, pregar o Evangelho e trazer as pessoas para Deus, para que juntos possamos estar na vida eterna. Abrir caminho, pois Jesus está voltando. Caminho para Ele, para o nosso Mestre que está vindo. Assim como João Batista abriu, nós também devemos abrir. Tá certo?
Então é isso, querido. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.